esse grupo, né, a partir de 18, tenha recebido 2 doses aí das outras vacinas contra a Covid-19. Agora sim, Rômulo Pinheiro, bom dia, bem-vindo! Bom dia, minha querida Tatiane Lobato, bom dia, Salgado, um abraço a todos aí de Macapá também. Macapá hoje nos acompanha, estamos com transmissão para o estado do Amapá também, através da CBN Amazônia Macapá 93.3 FM, aqui no Pará em 102.3 FM. Bom, Rômulo, vamos lá, nossa conversa de hoje, as pautas do dia, mudou tudo, mudou trilha. Agora a gente tem uma possibilidade maior, viu, Rômulo, de trazer esses assuntos que estão quentes aí em Brasília, na capital federal, para dentro do nosso programa, que agora é um programa de pautas do dia. Então vamos lá, você traz para a gente hoje o primeiro tema, julgamentos polêmicos no STF. E aí você vai trazer nesse contexto para a gente FGTS, atos antidemocráticos e a atuação do GSI. Conta pra gente, Rômulo. Pois é, minha amiga Tatiane Lobato. O que acontece é que essa semana está bastante corrida aqui em Brasília. Há uma pressão de várias entidades sindicais, organizações de trabalhadores, porque na semana passada iniciou o julgamento que pode impactar em até 661 bilhões as contas públicas, que é o julgamento das ações de correção do FGTS. O Supremo começou o julgamento com o voto do ministro Barroso na última semana. E esse julgamento, Tati, ele é muito importante, por quê? Porque muitos trabalhadores, como a gente sabe que tem carteira assinada, eles têm valores descontados do seu salário para o FGTS. E se discute que o índice de correção dessas contas não é o adequado, ou seja, corrige-se menos que a inflação. Hoje o índice que corrige isso é a taxa referencial, a TR, e ela rende a menos que a inflação. E a tendência é que o julgamento termine a partir de amanhã e até sexta-feira com votos favoráveis à quebra dessa construção, ou seja, que se vote pela inconstitucionalidade dessa taxa. Onde é que entra o interesse dos trabalhadores agora, Tatiane Lobato? É que se entenderem que essa taxa é inconstitucional, como já se apresenta o julgamento, se entenderem que essa taxa é inconstitucional, alguns ministros podem decidir, então, pela necessidade da Caixa Econômica do Estado, ou seja, da União, ter que ressarcir valores a trabalhadores que tinham ou têm dinheiro nessas contas de FGTS, mesmo aqueles que já sacaram esses valores no passado. Então, há uma briga muito grande, porque o voto do ministro Barroso foi no sentido de que a taxa é inconstitucional, mas que a União não deve ressarcir ninguém, ou seja, daqui para frente. Mas há aí um lobby muito grande para que haja necessidade de ressarcimento, pelo menos daqueles que ingressaram com ações judiciais, para questionar essas perdas nessas contas. Então está todo mundo ligado, está todo mundo de olho, porque a gente até sabe que a decisão pode até mesmo rever para todo mundo, mesmo quem não entrou com a ação. Sim. Então, os trabalhadores aí fiquem ligados que até sexta-feira, eu acho que quinta mesmo, já resolve essa questão, no sentido de saber o que vai acontecer com esses valores lá no FGTS, Tati. Bom, você falou do FGTS, citou atos antidemocráticos, vai entrar na tua rota agora, conta pra gente aí. Salgado já está conosco também. Glória a Deus, estou aqui. Salgado já está com a gente cedo, também. Mas chuva demais por aqui, Preta. Bom dia para você, Romulo. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Salgado. E aí, Salgado, deixa eu te contar que aqui em Brasília não está chovendo fogo, mais. Né? Tá frio, mas tá pegando fogo também pro outro lado, meu amigo. Vale aquele memezinho da Brasília amarela correndo e o fogo queimando, né? Exatamente. Esse é um período agora de frio aqui na cidade, vai começar o inverno, mas os bastidores aqui estão pegando fogo, até porque a partir, nós já vimos aí no Repórter CBN, o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acabou de prestar depoimento aqui pertinho, aqui na Polícia Federal, sobre o envolvimento nos atos antidemocráticos. Então, nós sabemos e já vínhamos discutindo nas últimas semanas que há uma investigação, há alguns inquéritos contra várias pessoas e também o ministro Alexandre de Moraes incluiu o ex-presidente da República nesses inquéritos que investigam os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Então, Salgado e Tati, a situação é a seguinte: nós ouvimos o presidente aí já com a linha de defesa
definida, ou seja, a ideia é que o Ministério Público, então, investiga se ele teria, de certa forma, influenciado com atos e manifestações as pessoas a irem até o Congresso Nacional, até a Praça dos Três Poderes e fazerem aquilo que aconteceu lá. Então, a investigação passa por esse pressuposto e o principal foco que ligou a essa possibilidade teria sido um vídeo, aliás, que o presidente postou logo depois das eleições, indicando que ele perdeu as eleições. Na verdade, o presidente atual ganhou porque foi escolhido pelo TSE e pelo STF, e logo depois ele apagou esse vídeo. E lógico que isso viralizou, foram 2 dias depois, isso viralizou rapidamente entre os seguidores do presidente, e logo depois foi apagado. Então, a tese que o presidente já apresentou, acabou de apresentar aqui, a gente ouviu, é de que ele postou por engano o vídeo e que estava doente, e aí logo depois apagou. É claro que é uma tese de defesa, a gente procura compreender, nós aqui do direito, por exemplo, muito embora haja aí um histórico de outras circunstâncias em que o presidente fez a mesma coisa, divulgou uma postagem, logo depois apagou. Não é a primeira vez que isso acontece. Na verdade, quem trabalha com redes sociais, nessa situação de influenciadores e tal, já sabem, conhecem esse sistema que você lança o vídeo e logo depois arregimenta ali o seu grupo de seguidores, logo depois apaga para não demonstrar que foi a pessoa que arregimentou aquelas outras, né? Então é uma técnica muito conhecida e não é a primeira vez que o próprio presidente Jair Bolsonaro o ex-presidente já tinha feito isso, como outras pessoas também. É bom deixar claro que isso aí é algo difundido dentre pessoas que regimentam outras em manifestações políticas. Então, essa linha de defesa, ela foi proposta. É claro que o Ministério Público agora vai investigar se isso influenciou ou não, aliás, a Polícia Federal, se isso influenciou ou não aos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Não é tão fácil assim criar esse nexo de causalidade, ou seja, essa ligação entre aquilo que foi incitado e aquilo que de fato aconteceu. A gente entende que há posicionamentos políticos de cada um que vão dizer que sim, que o ex-presidente incitou, outros não, porque isso não foi expressamente aberto, não foi claro isso. Então, em que pese essas questões políticas, meus caros Tati Salgado, uma coisa é certa, para o direito a gente tem que entender se de fato isso colaborou para que acontecesse os atos que aconteceu. Isso é trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público para os próximos meses. O fato é que os inquéritos estão correndo. Nessa última semana nós tivemos aí a questão das imagens do GSI, dos membros do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e a princípio auxiliando os manifestantes lá no Palácio do Planalto. São mais de 4.000 horas de vídeos ainda em análise pela perícia da Polícia Federal. E isso tudo nesse caldo em que se envolve investigação sobre o ex-presidente, investigação sobre membros do alto grupo, da alta cúpula do Gabinete de Segurança Institucional, que talvez tenham corroborado para os atos de vandalismo lá do dia 8. E soma-se a isso também, ontem o STF determinou aí, aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra os 100 primeiros réus desses atos do dia 8 de janeiro. Na nossa última coluna, a gente comentou que se estava em julgamento esses 100 primeiros e, salvo 2 votos, que não foi surpresa para ninguém, os votos do ministro Nunes Marques e André Mendonça, houve aí a maioria para tornar os 100 primeiros acusados oficialmente réus no processo, e essa semana mais 200 também estão na linha de votação, que vai acontecer nos mesmos moldes, ou seja, Nunes Marques e André Mendonça devem votar contra, mas a maioria vai tornar esses 200 réus, e isso vai acontecer com os demais. Essa é a tendência aqui no Supremo. Então, pessoal trabalhando bastante, muito trabalho, e a gente aqui acompanhando sempre essas questões envolvendo os julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Bom, Rômulo, a gente vai para um rápido intervalo, nosso último intervalo, e na volta a gente ainda vai conversar rapidamente sobre mais um assunto que você traz aí para a gente de Brasília. Até já.